parecer ser muito difícil, mas com algumas técnicas, eu vou te ensinar para você aprender a fazer aí de uma vez por todas e não errar mais nesse ponto. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como eram os meus risotos, antes de eu aprender aí por anos as minhas técnicas. Produção, solta o antes aí para a gente ver. Vai aparecer aqui? Já está aparecendo? Que aqui eu acho que eu tenho um delayzinho. Tem? Então tá. Então assim eram os meus risotos, gente. Eu fazia o risoto, ele ficava assim, um formato meio empapadinho, ele passava do ponto, ele ficava gostoso, era bom. Mas ele não tinha um aspecto tão legal, ficava muito macio, muito molenga. Quando eu botava no prato ficava aquela bolotinha, sabe? E hoje os meus risotos ficam assim. Onde é que vai aparecer aqui na tela? Ah, vai aparecer tudo. Que é no ponto al dente perfeito. Vocês conseguem ver a diferença do ponto, da cremosidade? Então, esse é o ponto al dente que eu vou ensinar aqui hoje para vocês como fazer esse risoto. Na época que eu comecei a fazer, eu usava caldo industrializado, eu não sabia o que era fazer torrefação, eu não tinha nenhuma técnica, eu sabia ali o passo a passo básico que a gente aprende. Eu usava cebola, eu cortava a cebola nos pedaços grandes, assim, sabe? Que às vezes ficava até maior que o grão do arroz. E quando eu mordia, eu pegava uma garfada, eu sentia mais a cebola do que o próprio grão do arroz. Eu não sei se alguém aí já fez assim também. Isso não é legal, porque a textura da cebola, ela roubava a textura do grão do arroz, que é o principal no risoto, né? Que é o que a gente quer sentir. E às vezes a cebola até ficava meio amarga, porque ou passava do ponto, ou ficava crua, daí sentia o gosto da cebola, o que não é muito legal. E isso eu fazia antes, né? Mas detalhes como esse, melhorias que eu fui fazendo ao longo dos anos que eu fui fazendo o risoto, que eu cozinho há mais de 10 anos o risoto. E foi só depois disso, só depois de morar na Itália, aprender com chefes italianos, que eu aprendi vários truques que, na verdade, nenhum chefe nem aqui no Brasil tinha me ensinado já. Então, foi com certeza uma grande diferencial ter esse tempo ali morando na Itália, aprendendo com chefes. E foi só depois disso, de várias tentativas, de erros e acertos, depois de todos esses anos com os chefes, que eu aprendi a fazer um risoto no ponto perfeito, que é o ponto al dente. E falando em Itália, vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Foi lá que eu comecei a dar aula de risoto. E eu já comecei num nível difícil, assim, de dar aula. Por quê? Porque eu estava na Itália e eu dava aula para estrangeiros. Então, a minha primeira aula foi em inglês. Eu sabia falar inglês, tenho um inglês legal, mas eu nunca tinha ensinado em inglês, então eu não sabia várias palavras em inglês, várias expressões para falar. Então, isso foi muito difícil. A parte de ensinar a fazer um risoto, de compartilhar o que eu sabia, foi muito fácil. Foi muito leve, foi muito gostoso. E eu descobri nessas aulas que eu comecei a dar no hostel que eu trabalhava, uma paixão de ensinar o que antes era um hobby para mim. E eu me descobri naquele momento, realmente que eu adorava compartilhar todo esse conhecimento que eu tinha de risoto. O meu primeiro aluno é o Christoph. Ele é um alemão. Ele estava viajando na Itália sozinho. E ele viu a minha aula, que eu tinha aula pelo Airbnb Experience. Ele reservou uma aula minha lá e apareceu lá. E foi muito legal, porque era a minha primeira experiência ensinando alguém, era só eu e ele ali. Então, eu vou ler para vocês o depoimento que ele deixou depois na minha página sobre essa aula. Produção, bota o primeiro depoimento. Ele falou assim, ó. Embora eu já tenha preparado o risoto muitas vezes antes, essa foi uma ótima aula de culinária. Heloísa, como ele falava, estava muito entusiasmada e conhecia bem o risoto e me ensinou muitos detalhes mais sutis que eu não sabia antes. Os 2 risotos que fizemos foram excelentes e também foi muito divertido conhecer Heloísa como pessoa. No geral, foi uma experiência realmente ótima.
E depois, esse foi o depoimento dele, Christopher, super querido, ainda continuamos conversando depois de um tempo. E depois dessa aula, eu ainda dei algumas outras aulas, que eu chamava de Risotto Cooking Classes. E a cada aula, eu gostava mais dessa experiência de ensinar, de compartilhar. E realmente passar para as pessoas, que os meus alunos eram pessoas que vinham às vezes de vários lugares do mundo, o verdadeiro risoto italiano. Porque cada país tem uma forma de fazer risoto diferente, né? Aqui no Brasil a gente faz uma completamente diferente. Completamente não é diferente, alguns detalhes da Itália. Então os meus alunos que vinham de outros países, eles falavam, isso eu não fazia assim, não era assim, é diferente. Então foi muito legal essa troca entre países, né? E isso aconteceu ali por 2019, 2020, quando eu estava realmente morando na Itália e planejando ficar lá, né, morar na Itália. Mas o destino não queria aquilo para mim. O destino me trouxe de volta para o Brasil, porque na época a minha cachorrinha, a minha filhinha, a Hannah, ela foi diagnosticada com câncer em estado avançado. Então, eu mudei todos os meus planos e voltei para o Brasil para cuidar dela. E como eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar nessa situação, porque ela era prioridade, então eu voltei a minha vida para cuidar dela. Toda segunda-feira eu levava ela na quimioterapia, tinha que ficar na função. E eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar nessa situação. Se ia ser uma semana, se iam ser 6 meses, no máximo 1 ano, que foi o tempo que o veterinário deu. Então, eu queria pensar o que eu poderia fazer, com o que eu poderia trabalhar durante esse período em que eu estava ali focada em cuidar dela. Foi aí, né, em tempos de pandemia, que eu queria muito continuar a dar aulas de risoto, que nem eu dava na Itália. Porém, como estava em pandemia, eu não podia aqui reunir pessoas para dar aula. Então, como estava bombando o delivery, eu pensei, cara, por que eu não faço um delivery de risoto? Que é o que eu amo fazer, o que eu estava fazendo. Só que aí veio a dificuldade que risoto não se entrega. O risoto, ele passa do ponto, que é o foco aqui da aula de hoje, muito rápido. Então, não tem como eu entregar um risoto no ponto perfeito, porque ele iria passar do ponto, ia ficar empapado. E foi aí que eu desenvolvi o método de delivery de risoto pré-pronto, onde eu não entregava só um produto para a pessoa, eu entregava uma experiência, que ela ia receber esse risoto e ia cozinhar. Então, ia virar também um chefe por uma noite, né? Essa foi uma forma da pessoa ter uma experiência nova e um gostinho da Itália, para quem ainda não conhecia ou para quem conhecia e estava com saudade. E aí eu fiz o delivery e fui fazendo eventos também, quando começou a melhorar a situação da pandemia, né? E fui chamando a atenção de pessoas que queriam aprender a cozinhar comigo. Então elas vinham e falavam para mim, Lola, queria aprender a fazer risoto, né? E aí foi que eu pensei em desenvolver um curso online de risoto para poder compartilhar todas as técnicas que eu aprendi ao longo desses anos, que eu aprendi com o chefe, e poder compartilhar, que era algo que eu tanto gostava, que eu tanto aprendi a gostar, de dar aula. Então, lancei o curso e hoje eu estou aqui para isso, para poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, para ajudar vocês a melhorar o risoto de vocês, para fazer um risoto verdadeiramente italiano no ponto certo, que é o ponto al dente, que é o assunto dessa live de hoje, que é o que a gente vai falar agora. Deixa eu tomar uma aguinha, tô falando rápido. Bom, a gente não tem os comentários, né? Se tivesse, eu ia abrir para comentários agora, mas então vou continuar falando. Tá tudo certo, né, com a live? Produção, posso continuar? Então tá. Vamos lá, tomei uma água, mas o que vai me ajudar isso aqui, ó? É um vinhozinho, né, gente, pra dar uma relaxada. Então tá, risoto al dente. Você já deve ter visto em várias receitas de risoto que fala assim, desligar do fogo quando o risoto estiver al dente. Sem falar um tempo exato ou sem falar o que é al dente, né? Porque se você for para pensar o que é o al dente, nenhuma receita ensina o que é esse ponto al dente. Algumas embalagens de arroz, tanto o Carnaroli, Belloni, o Arbóreo, eles descrevem uma média de tempo, de 14 a 18 minutos. Por que eles descrevem essa média de
de período de tempo? Porque vai depender da quantidade de arroz que você vai usar, vai depender do fogo que você vai estar cozinhando, se ele vai estar alto, se ele vai estar baixo. Então é muito relativo, não tem como dar um tempo exato. Esse é o tempo que o seu risoto vai estar al dente. Por isso que é tão importante você saber a textura do grão al dente. E é isso que eu vou te ensinar hoje, a identificar a textura correta do grão para você saber, independente do tempo, quando o grão está al dente. Tá bom? Al dente, gente, é uma expressão italiana, né? Se a gente fosse traduzir para o português, ficaria al dente, que não faz muito sentido, então a gente traduz no ponto, né? A minha professora de italiano está aqui atrás, ela achou incrível essa minha explicação. Ganhei notinhas. Ai, que bom. Então, essa expressão al dente indica o grau de cozimento do arroz ou da massa, porque al dente é tanto para massa, para pasta, como para o arroz, que uma vez cozido, ele deve estar macio por fora e levemente firme por dentro. Então, essa é a textura perfeita do grão al dente. Existem duas formas, deixa eu ver aqui, duas formas da gente identificar quando um grão está al dente. Eu vou passar para frente? Não, sim, tá certo. Para não me perder nas minhas explicações, gente. Aqui. A busca pela textura perfeita, primeiramente, se dá pelos dentes, pela mordida. Então, primeira coisa para você saber, para identificar se o grão está al dente, é morder ele, que é dessa textura que ele tem que estar, que ele vai estar macio por fora no grão e firme por dentro. Então, a mordida começa fácil e termina um pouquinho difícil. Conseguem entender? E outra forma de identificar é vendo o grão. Então, você vai cortar ele e vai olhar bem no meio dele, ele tem que estar com um pontinho branco. Produção, solta a ilustração do grão, que a minha professora de italiano, além de ser professora de italiano, ela é ilustradora e ilustrou o grãozinho para mim aqui, ó. Então, vocês estão vendo aí as três imagens, né? A primeira é um grão cru, que ele tá bem branquinho. A segunda, ela vai estar com um pontinho branco, que é o ponto perfeito al dente. E a última, ele vai estar passado do ponto. Ele vai estar todo translúcido, né? Então, esses são os 3 pontos do grão do arroz, que vocês podem identificar cortando ele no meio e visualizando. Então, existem essas duas formas de ver se o grão está al dente. E aí, dependendo do tipo do grão que você for usar, ele vai ter mais resistência a manter esse ponto al dente, que é o caso do Carnaroli e do Vialone Nano. O arbóreo e o Roma, eles têm uma capacidade de absorver o caldo muito, muito grande. Então, eles passam do ponto al dente rápido. Então, se você gosta de um ponto al dente mais macio, o arbóreo e o Roma são os grãos ideais. Se você gosta dele mais firme, o Carnaroli e o Vialone Nano são os mais indicados. E falando nesse ponto al dente mais firme e mais leve, existe isso ainda. Além de ter o ponto al dente, existe, né, dois tempos, digamos assim, dele. Que é um bem firme, que na Itália, no norte da Itália, eles consomem assim, um grão al dente bem firme, que aqui no Brasil não é comum de encontrar, tá? E no sul da Itália, eles já consomem um al dente mais suave, digamos assim, mais leve, que é o que a gente costuma consumir aqui no Brasil. Então, tem esse diferencial. Aí, Lola, tem um correto, tem um não correto? Não, é gosto. Então, vai do gosto, se você gosta de um al dente mais firme ou um mais leve, né? É muito regional, muito gosto pessoal. E aí, tem um detalhe bem importante, que é que o grão, o arroz, ele continua cozinhando mesmo depois do fogo desligado, né? Então, tem que lembrar disso. Tem que lembrar que o grão, ele vai ficar, o risoto, ele vai ficar descansando uns 2 minutinhos antes de servir. Pelo menos eu sempre indico fazer isso.
Sempre que eu falo nas minhas receitas, eu falo, finaliza, faz a mantecatura, tampa a panela e reserva por 2 minutos. Por que esse reservar? Porque dessa forma, todos os ingredientes vão se unificar. Então, é muito importante esse tempo de 2 minutos que a panela ali fica fechada. Mas, esses minutinhos que a panela tá ali, o risoto ele continua cozinhando. O grão ainda está absorvendo caldo. Então, se ele já estava meio passadinho do ponto, ele vai passar mais ainda. Que é ali que mora o perigo, gente. É ali que a maioria das pessoas deixa o risoto empapar, ou que fica muito seco. Daí, quando vai colocar no prato, fica aquela bolotinha ali, que fica só ali, que dá até para virar, ele cai. Entendeu? Que é como eu fazia antes também. E aí tem que prestar muita atenção. E sabendo a textura dele, você desliga a panela um pouco antes e deixa com caldo ainda, meia concha de caldo, deixa uma quantidade legal de líquido ali, porque esse grão ele ainda vai estar cozinhando, ele ainda vai estar absorvendo esse caldo. Então, quando você for servir, ele vai estar daí no ponto perfeito, ele não vai ter empapado, porque você vai ter tirado um pouco antes. Então, além de saber identificar quando esse risoto está no pontinho certo, você tem que saber tirar ele um pouquinho antes, sabendo que ele ainda vai cozinhar um pouquinho depois. Beleza? Então, resumindo, as duas formas de identificar o ponto al dente. A primeira é vendo. Você pega da panela um grãozinho, você corta ele no meio e você vê. Se ele tiver com uma pontinha branca no centro, ele está al dente. E a outra forma é experimentando. Você morde e você sente. Se ele estiver macio por fora e firme por dentro, tá no ponto certinho. Beleza? Aí agora eu tenho um experimento para fazer, para ajudar vocês a realmente verem e testarem e descobrirem como é este ponto al dente. Para isso, a gente vai passar para a cozinha. Vamos para a parte boa. Deixa eu ver aqui. Produção, as câmeras vão me acompanhar. Eu vou deixar o computador, vou levar aqui só o celular. E vamos lá, espera, vou ficar aqui. Então, vou levar o meu vinhozinho junto. Cuidar para não... A prof vai comigo. Vamos lá para a cozinha, vamos cozinhar. Gente, quem tiver qualquer pergunta, como não tem o comentário aqui na live, vocês podem ir deixando no meu Instagram. Na última foto que eu publiquei, deixa lá as dúvidas de vocês, que eu vou olhar aqui e eu respondo. Pode ser assim? Beleza? Então tá, eu vou deixar aqui. O que eu vou fazer nesse experimento? Eu vou cozinhar 2 tipos de grãos diferentes. Esse experimento eu quero que vocês façam em casa, porque é um teste para vocês descobrirem o ponto, a textura certa. Então, assim, não vai ser um dia que vocês vão cozinhar para alguém. Esse experimento eu quero que vocês façam um dia na semana e só façam isso, para realmente pegar essa textura. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou acender 2 fogos, 2 panelinhas. E eu tenho 2 tipos de grãos aqui. Vocês conseguem ver a diferença deles? Porque para mim dá para ver muito bem. Esse aqui é um Vialone Nano e esse aqui é um Arbóreo. Os dois são de classes de risotos diferentes, tá? Um é semifino e um é fino. Essas classes variam de acordo com o tamanho dele. Então, ó, dá para ver que um é maiorzinho, esse aqui o Arbóreo é um pouquinho maior e o Vialone Nano é um pouquinho menor. O Vialone Nano, ele tem uma capacidade de ficar al dente, que nem eu falei antes, muito maior. Ele tem mais resistência ao ponto. E o Arbóreo, ele tem mais absorção, uma capacidade de absorção de caldo maior. Então, ele vai absorver mais caldo, ele vai ficar um al dente um pouquinho mais macio. Já o Vialone Nano é para quem gosta de um ponto al dente bem firme. Então, por isso que eu digo que a importância da escolha do grão é muito grande. Eu até tenho aqui, ó, os 2 tipos, porque a gente vai fazer essa comparação. Então, em casa, eu quero que vocês façam isso também um dia, tá? Eu vou fazer aqui uma breve torrefação desse grão, que é o passo a passo certinho que a gente faz. E já vou iniciar. Eu já estou aqui com o meu caldinho pronto.
Beleza, um caldinho de legumes, fiz fresquinho, já tirei os legumes, já tá só o caldo aqui mesmo. Aí vou pegar aqui. Já vou deglaçar aqui com o vinho. Passar aqui. Fazer os 2 juntinhos. Ó, vou adicionar um pouco do vinho. Esse aqui é o Vialone Nano e aqui a gente tem o Arbóreo. Aí eu vou deixar os grãos absorverem todo este tempero. Ah, tem essas mensagens. Ah, deixa eu ver. Tem alguma coisa aí? O pessoal tá falando? Sempre achei que o certo era empapado. Não, o certo não é uma opção. Quem gosta do empapado pode usar, pode fazer, mas não é o correto, né? E a qualidade do vinho altera muito o sabor. Eu sempre digo que o vinho que você vai usar no risoto é o vinho que você leva à mesa, porque ele altera sim. Se você usar um vinho doce, ele vai desequilibrar esse prato. Então, um risoto salgado, né? Ele tem que ser usado um vinho seco para equilibrar a acidez do prato. Questão de sabor, ele não vai ficar o sabor do vinho, se você usar na quantidade certa. O vinho, ele entra para equilibrar mesmo a acidez desse prato. Se for um risoto, por exemplo, de prosecco, que você quer botar sabor no preparo, além de usar nesse momento aqui, de abrir o grão, você vai usar na finalização do prato. Quando ele estiver quase pronto, você vai colocar mais um pouquinho de vinho, que é para ele pegar o sabor. Mas se usar só no começo, não. Ó, eu vou começar a hidratar aqui com o caldo. Eu vou marcar o tempo, que é isso que a gente quer fazer. Deixa eu botar aqui o tempo, vou botar... Comecei. Opa! Então eu vou começar com os dois, queria meio junto. Esse aqui já botei mais vinho. Vamos lá. É porque tu tava no YouTube, né? Daí lá tu conseguia. Deixa eu ver, mais uma pergunta? É que eu tô tentando abrir no link aqui. Tá. Por que usar o vinho? Ah, sim. Por que usar o vinho? O vinho, ele entra para balancear a acidez do prato, que é o que eu estava falando até agora. Qualquer prato, qualquer receita que você faz, ela tem um equilíbrio de sabores, o ácido, o amargo, o doce. Então, o vinho ele entra realmente para isso, para equilibrar e também para preparar o grão, para liberar o amido, que é o principal do risoto, que é liberar amido. Então, o vinho ajuda o arroz a liberar esse amido. Ó, vou botar aqui a primeira concha do arbóreo. E aí a gente vai... que daí eu tenho que abrir pelo YouTube, né? Ah, tá. Gente, agora eu tô aqui com as conversas, com as mensagens. Tudo certo, tô me vendo ao vivo, que legal. Então tá, ó, que nem eu falei pra vocês. A ideia de estar fazendo esse risoto agora é realmente para mostrar o ponto dele. E como é que vai ser esse teste? Eu vou cozinhar o risoto até chegar em 10 minutos. Que 10 minutos é quando ele vai estar cru ainda, mas vai começar a ficar al dente. Quando eu faço o risoto pro delivery, eu sempre pauso ele nos 10 minutos. Que é quando eu sei que eu resfrio ele bem rapidinho e reservo essa base. E eu entrego para o cliente dessa forma, com mais uma quantidade de 2 conchas de caldo. E aí a pessoa, quando for esquentar na casa dela, for finalizar, ele vai chegar no ponto al dente. Então, os 10 minutos é praticamente 1 a 2 conchas antes de ficar al dente. Então, se você estiver fazendo em casa, é legal sempre ficar de olho aí nos 10 minutos. Sabendo que deu 10 minutos, ele ainda não vai estar pronto. A partir dos 10 minutos, você começa a se preocupar com esse grão. Aí, assim, esse aqui tá mais rápido, eu vou baixar. Depois que der os 10 minutos, a cada 1 minuto, a gente vai olhar e experimentar um grão do arroz. Pra gente ir acompanhando esse al dente. Pra gente ir vendo aqui no Vialone Nano e no Arbóreo como é que vai estar essa textura.
Então eu vou ir mostrando para vocês. Agora diminuir demais aqui. Aí, ó, para colocar mais caldo, é sempre quando ele seca, assim, ó. Tá vendo que parece ponto do brigadeiro? Quando você passa assim e ele não volta mais, é a hora de colocar mais caldo. Então agora eu vou colocar aqui um pouquinho de caldo. Qual a altura ideal para o fogo? Tem mais uma perguntinha aqui. Gente, altura média sempre. Sempre a altura média. Não alta, porque senão ele pode queimar, você vai ter que ficar muito em cima. E nem baixa também, porque daí ele vai demorar muito tempo. O meu aqui tá um pouquinho alto. Eu botei mais alto porque eu quero chegar nos 10 minutos mais cedo aqui para vocês verem, para não ficar aqui 10 minutos só mexendo arroz. E também porque eu já tenho um pouco mais de facilidade, né? Então, tenho certeza que mesmo no fogo alto aqui, vai dar tudo certo. Aí, ó, vocês perceberam que eu não botei a cebola? Lembra que eu falei no começo? Que isso aqui é uma base do risoto que eu tô fazendo agora, que é como eu sempre faço para evento, para vender no delivery. Eu não uso a cebola, eu vou direto para a torrefação do grão e começo a hidratar. A minha cebola, ela tá aqui no meu caldo. Que até eu vou baixar aqui. A cebola, o sabor dos legumes, eu faço tudo nesse caldo, que é um caldo fresco, bem perfumado, bem saborizado. Então, não tem a necessidade de eu usar a cebola e fazer um refogado. Claro que é gostoso, quem quiser pode fazer, mas aí corre o risco de ter aquela textura da cebola que vai cortar ali a textura do arroz, que vai, né, chamar mais atenção do que o ingrediente principal, que é o arroz. Então, não acho tão legal. Deixa eu ver aqui a pergunta. Desculpe-me, soa como heresia, mas pode-se usar outros tipos de arroz como o japonês? Então, para fazer risoto, não. Para fazer um risoto, você tem que usar um arroz, um grão típico para risoto, que seriam esses que eu comentei, que é ou arbóreo, ou carnaroli, ou vialoninano, ou um roma. Na Itália, existem várias outras opções de grãos, mas aqui no Brasil a gente só encontra essas 4. Se você usar um outro grão, a diferença se dá pelo amido, porque esses grãos, eles liberam muito amido. E o risoto, ele precisa de amido para ficar cremoso, para ser o verdadeiro risoto tradicional italiano. Se o grão que você usar não tiver amido, ele não vai ficar cremoso. Aí você vai ter que usar creme de leite, vai ter que usar alguma coisa para dar cremosidade no final, que seria talvez um risoto brasileiro ou um carreteiro, mais conhecido aqui no Brasil, né? Mas para fazer daí, no caso, o típico italiano, a gente usa um desses tipos de grão, porque a gente precisa do amido que contém dentro deles. Beleza? Ó. Vamos mexendo aqui. O ideal, mais uma perguntinha que eu vou ir respondendo aqui. O ideal é ir mexendo durante o cozimento ou somente deixar o caldo e ir diminuindo sem mexer muito. O fato de mexer o arroz aqui é porque quanto mais a gente mexe, que um grão se bate com o outro, eles vão liberando amido. Então, quanto mais eu mexer, mais eu vou ter esse contato e mais amido o grão vai liberar. Então, precisa mexer sim, só que você não precisa ficar ali freneticamente o tempo todo mexendo. Você pode mexer um pouco, depois voltar e mexer, mas o ideal é quanto mais você conseguir mexer, melhor. Realmente para liberar esse amido que o grão que a gente precisa para fazer o risoto. Deixa eu ver aqui, ó, já deu 7 minutos. Quando chegar nos 10 minutos, eu vou experimentar e vou mostrar para vocês como é que tá essa textura. Eu vou colocar agora um pouquinho de sal nos dois. Esse risoto que eu vou fazer, eu vou acabar finalizando ele para vocês verem. Eu vou fazer um risoto de parmesão, que é um risoto básico italiano. Italiano, brasileiro, enfim, mas é um dos risotos mais clássicos e conhecidos, que é um risoto de parmesão, uma delícia, para servir com uma carne, com cogumelos, com qualquer depois proteína que você queira fazer. Ou até só ele, né? Que já fica uma delícia.
aqui, vamos mexendo. Então, gente, a ideia aqui, que nem eu estava falando antes, a ideia é a gente fazer um teste para descobrir como é a textura do grão ao dente. Então, eu quero que vocês façam isso em casa, tipo deverzinho de casa, tá? Para vocês fazerem um dia, para realmente ver como é essa textura. Porque depois, se você for fazer um jantar para um amigo, para família, receber alguém em casa, você já vai saber essa textura e vai poder fazer com facilidade para mais pessoas. Que eu acho que a maior dificuldade também é conseguir fazer, sei lá, 10 porções para mais pessoas e acertar no ponto. Geralmente as pessoas ficam um pouco mais com medo de fazer essa quantidade maior, por causa realmente desse ponto. Então, você testando o ponto, vendo, provando, olhando o grão, você vai conseguir fazer, independente se é uma porção para uma pessoa, 2 pessoas ou 10 pessoas. Com certeza, para 10 pessoas vai mudar o tempo de cozimento. Mas por isso que eu falo que é para não ficar de olho no tempo e sim saber identificar quando o grão está pronto. Então, a gente vai testando, vai provando e vai vendo. Tá bem? Ó. Aqui agora, estamos chegando nos 9 minutos. Vou botar mais um caldinho aqui. Deixa eu ver que eu acho que tem mais pergunta. No início, não se utiliza um pouco de azeite de oliva para dar aquela fritada no arroz? Boa pergunta. A resposta é que é opcional. Essa torrefação que eu faço no começo, ela pode ser feita seca ou com gordura. É uma escolha. Os italianos e algumas pessoas, é bem dividido, tá? O uso da gordura ou não. A torrefação, ela é importante, ela é muito importante no processo do risoto, tá, gente? Então, sempre faça a torrefação, com ou sem gordura. Porque ela prepara o grão para esse estresse do cozimento e faz com que crie uma camada protetora, para o grão ir liberando o amido aos poucos, e não liberar só tudo de uma vez e depois parar de liberar. Se acontecer isso, geralmente fica um caldo ralo, o grão ele não fica grudadinho um no outro no final do preparo, sabe? Então, por isso que é tão importante essa torrefação. E é legal fazer ela seca, eu sou adepta a fazer ela seca, porque a gordura, querendo ou não, ela vai fazer com que o grão não fique tão seco, que não crie essa camada protetora que é tão importante para ele liberando amido aos poucos. Então, não precisa usar essa gordura. Você usa se você quiser. Geralmente, quem usa gordura é porque fez o refogado, que usou a cebola e o alho, ou só a cebola, e daí a panela ficou com aquela gordura, adiciona um pouco mais de gordura e faz a torrefação do arroz e continua o preparo. Então, dá para fazer. Por exemplo, quando eu faço risoto de linguiça, eu frito primeiro a linguiça na panela, aí eu tiro a linguiça e uso essa mesma panela que vai estar com o gosto da linguiça para fazer o preparo do risoto. E aí, como ela já vai estar com essa gordurinha da linguiça, eu faço a torrefação do grão nessa gordurinha. Então, aí eu faço uma torrefação com gordura. Mas se não for nesses casos, eu sempre faço a torrefação seca, que eu acho que o grão absorve ele melhor daí. Tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais pergunta. Gostei da dica dos 10 minutos como referência para o ao ponto. Legal, essa é uma dica bem boa para ficar atento. Passou dos 10 minutos, começa a prestar mais atenção. É bem isso aí. Para 3 pessoas, qual seria a quantidade ideal de arroz? Eu sempre faço o cálculo de 90 gramas de arroz por pessoa. Então, 9, 18, 27 seriam 270 gramas por pessoa. Aí conta mais a proteína, geralmente eu também uso 90 gramas de proteína. Manteiga pode ser utilizada na torrefação do grão? Sim, pode como deve. Essa gordura da torrefação, ou você usa a manteiga, ou você usa o azeite, ou você usa os dois. Quando eu faço, eu uso os dois. Por quê? Porque a manteiga, junto com o azeite de oliva, faz com que um ou outro não queimem. Sabe quando às vezes tu bota a manteiga ali, ou o azeite, e passa um pouquinho do ponto, fica escuro? Isso já vai mudar toda a cor do preparo, tá? Então é legal sempre botar os dois, porque um vai impedir o outro de queimar. Eles se ajudam, eles são amigos. Então, se for usar a manteiga, coloca um fiozinho de azeite junto, que vai ser sucesso. Ó, deu 12 minutos aqui já, que eu tô falando, vou falando e já passando. Então, a gente vai... Eu vou tirar aqui um pouquinho, peraí. E a gente vai provar
Agora, para ver isso aqui, ó, eu vou botar um pouquinho aqui do Vialone Nano e do Arbóreo. Vamos ver câmera se a gente consegue mostrar aí. Primeiro eu vou botar mais um pouquinho de caldo aqui para já não ir secando. Ai. Ó, deixa eu pegar uma faquinha e vamos cortar esse grão. Esse aqui é o Vialone, ó. Tá vendo? Consegue aproximar ali? Como tá branquinho o grãozinho? Consegue ver ali? Pra mostrar? Eu fui cortar, gente, eu senti bastante resistência para cortar esse grão. Por quê? Porque ele ainda tá firme. Aí aqui eu recebi uma pergunta lá, se eu não usar vinho, fica errado? Não fica errado, mas ele não vai estar com a acidez correta. O gosto pode ressaltar muito algum outro elemento. Então o vinho ele entra para realmente balancear a acidez. Se não tem vinho, uma dica de ouro aí para vocês é usar o vinagre no fim do preparo. Coloca uma colherzinha de vinagre no fim, mexe bem, porque a gente quer que evapore todo o gosto do vinagre, né? E só fique a acidez. Dá para ver bem legal ali, né, gente, a pontinha? Então, ó, tá cru ainda. Vocês conseguem identificar que tá bem grandinha essa bolinha ali, branquinha? Vamos cozinhar aqui. Já vou tirar de novo, porque já deve ter... Só de cozinhar aqui um minutinho, outro aqui. Ó, vou botar mais um pouquinho aqui do Vialone e do Arbóreo. Botei um de cada, vou cortar. Vamos ver isso aqui. Ah, já tá mais maciozinho. Vamos ver se vai conseguir mostrar essa diferença aí. Olha a diferença do tamanho do grão, vocês conseguem ver? Ó. Câmera. Dá pra ver, já tá melhorando aí o negócio. Já tá chegando no nosso ponto. Eu vou experimentar. Opa. Ó. O arbóreo parece mais cozido, sim. O arbóreo, que nem eu falei, ele tem uma capacidade de absorção maior. Ele absorve mais o caldo, ele cozinha mais rápido, ele passa do ponto mais rápido. Por isso que eu falei, quem gosta de um ponto al dente mais macio, o arbóreo é o ideal. Vai ter que tirar ele um pouco antes. Já o Vialone Nano, a gente cozinha um pouquinho mais, dependendo do ponto que quer também, né? Ó, deu 15 minutos. Eu acredito que esse aqui já vai estar pronto. Já. Eu vou desligar. Ele tá um pouquinho duro ainda. Mas é porque é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Ele ainda vai cozinhar enquanto eu desligo. Então, ó, vou cortar ele aqui. Consegue mostrar aí o pontinho dele? Olha ali como tá só o redorzinho dele branquinho. Vou botar aqui do arbóreo também. Vou desligar o arbóreo também. Vamos cortar aqui. Olha já como o do arbóreo já passou. Mas o do arbóreo tá al dente ainda. Esse aqui que tá um al dente firme. Lembra que eu falei pra vocês do al dente firme? Que é muito característico do Vialone Nano estar assim, num ponto al dente mais firme. Ó, nesse momento, eu desligo os meus 2 risotos. Olha como eu deixei aqui com o caldo. Por que eu faço isso? Porque ele ainda vai cozinhar um pouquinho e porque ele ainda vai absorvendo esse grão. Nessas horas que ele tá pronto, eu faço o quê? Mantecatura. Então eu vou colocar uma colherzinha de manteiga e o parmesão, que também é característico da mantecatura. Primeiro eu coloco aqui a manteiga. Deixa eu pegar aqui o parmesão, um segundinho. E aí eu misturo os dois juntos. Queijo. Vou botar mais um.
E ó, não tem problema se eu estiver demorando para fazer, por quê? Porque ele tá ali cozinhando, né? Ele vai estar ali cozinhando, mas como eu parei num tempo antes, não vai ter problema. Aí a gente vai agora mexer. Esse aqui eu acho que era desse aqui, esse aqui de lá, e já mexi tudo. Tudo bem, é o mesmo sabor. Então tá, vamos mexer aqui. Aí a gente mexe até essa manteiga e o queijo derreterem por completo. Aí eu recebi aqui a mensagem, ó. Então é correto fazer a base, cozinhar os outros ingredientes separadamente e juntar no final? Sim, o risoto italiano é feito separado, a base dos ingredientes que vão ser colocados neles. Não necessariamente que o ingrediente que vai nele é cozinhado depois, geralmente ele é cozinhado antes, feito a base e juntado no final. O camarão, por exemplo, você frita o camarão bem rapidinho, dá uma selada dos dois lados, separa, começa a base e depois junta o camarão na base do risoto. Ó, vou mexer bem aqui. Tá vendo como já absorveu o caldo e o fogo tá desligado? Aí, no caso, ele ficaria desligado, tampadinho por 2 minutos e na hora de servir, ele tá no ponto perfeito. Ó, o arbóreo também. E aqui ele tá num ponto al dente. Acho que eu vou botar ali também pra cortar, pra gente ver no final como ele fica. Ups. Deixa eu já cortar um grãozinho. Ó, consegue pegar a pontinha dele? E o do arbóreo. Aqui também tá com a pontinha branca, porém, vai lá, mostra lá, câmera. Dá pra ver bem certinho como o Vialone Nano tá com a ponta branquinha mais intensa, assim, dá pra ver melhor ela. E o arbóreo também tá mais suave, porque é o que eu falei, é a característica de cada grão. O Vialone Nano, ele fica com um al dente bem mais forte, mais marcante. E o arbóreo, ele tem essa característica de ser mais macio. Então, vai muito do gosto pessoal de quem estiver, né, ali escolhendo o grão do arroz para fazer o risoto. Escolher o tipo de grão que mais gosta, se quer um al dente mais firme ou um al dente mais macio. E, gente, é esse teste que eu quero que vocês façam, tá? Manteiga, mais uma perguntinha aqui. Manteiga deve estar gelada? Sim, sempre. A manteiga sempre gelada. Por quê? Porque a gente quer usar a gordura dela e não o líquido. Se ela tiver temperatura ambiente, ela vai estar meio líquida. E esse líquido, ele só vai entrar e se misturar ali, não vai fazer o efeito dela. O que a manteiga faz? Ela dá brilho e cremosidade. Isso acontece pelo choque térmico do gelado com o quente. Então, manteiga sempre gelada, tá? Vamos voltar lá, produção? Tu vai na frente? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Caso não for usar o vinho, adicionar ao final o vinagre. É nesse momento? Sim. Antes de colocar a manteiga e o parmesão, eu coloco uma colherzinha de vinagre e mexe bem, gente. Tem que mexer bem, porque o vinagre ele vai ter que evaporar. Evaporar todo o sabor dele e só ficar a acidez. Tá? Aí, ó, essa dica eu aprendi com o chefe Matteo lá na Itália. Eu não fazia ideia e não vi nunca ninguém falando isso antes. Então, realmente esse período ali na Itália ajudou muito, né? Vou sentar aqui, você vai voltar para essa câmera. Se utilizar sal no arroz, o sabor fica por conta dos coadjuvantes do arroz que entraram mais tarde? O sal ele vai intensificar o sabor do risoto que você for fazer, né? Como esse, no caso, é um risoto de parmesão, ele vai intensificar o gosto do parmesão. É isso o papel do sal, né? Vamos ver aí, vocês têm mais perguntas sobre esse preparo? Gente, eu acho bem legal vocês fazerem esse teste, tá? Que eu fiz hoje, que eu falei, dos 10 minutos e depois a cada minuto, como eu tava ali gravando, falando, ok? Eu não fiz a cada minutinho exato. Mas você em casa,
o teste, o legal é você fazer isso para você ir sentindo a cada minuto como esse grão vai mudando. E aí você vê exato o tempo que ele vai estar al dente. E aí você já vai até perceber qual é o ponto que você gosta mais. Então você vai comprar um grão Carnaroli, por exemplo, você vai fazer ali 2 porções. Aí você viu que ele ficou no ponto que você gosta aos 15 minutos. Aí você já vai ter como base. Você vai poder ir fazendo mais tranquilo, sabendo que aos 15 minutos, talvez 14, você já desliga, tira do fogo e tampa, lembrando que ele ainda vai cozinhando. Mas esse teste eu acho bem legal, é isso que eu quero que vocês façam, porque é assim que vocês vão conseguir identificar a textura, o ponto al dente ideal. Beleza? E assim, caso vocês tenham ainda alguma dúvida referente ao ponto, referente ali à cebola, à manteiga, o que vocês perguntaram, a hora de colocar qualquer proteína, qual vinho usar, sobre a torrefação do grão, eu quero convidar vocês para fazer parte do meu curso, risoto, o verdadeiro risoto italiano, que, como eu falei para vocês, a minha maior paixão é poder ensinar, é poder compartilhar todo esse conhecimento que eu aprendi ali ao longo dos mais de 10 anos que eu faço risoto, tudo que eu aprendi na Itália, todas as técnicas eu ensino no meu curso, que é 100% online, ele é vitalício, você vai ter acesso ao curso sempre que você quiser. Além disso, tem um grupo no WhatsApp, quem quiser participar, onde pode mandar perguntas, mandar foto dos risotos que fizeram, ter essa troca. Realmente, se você gosta de fazer risoto, eu acho bem legal, bem interessante. E deixa eu ver aqui, que eu ia falar das meninas. E depois. E assim, falar do meu curso, que ele é dividido em 5 módulos, para vocês conseguirem realmente pegar as técnicas do risoto italiano. No primeiro módulo, eu vou ensinar a base do risoto, o passo a passo perfeito, que a partir dessa base você vai conseguir fazer qualquer sabor de risoto que você quiser. Além disso, eu ensino a fazer o caldo fresco de legumes, de carne, de frango. Eu falo sobre o vinho, aprendendo a harmonizar, qual vinho utilizar. Sobre a mantecatura também, a importância de todas as técnicas, isso vai no módulo 1. Aí no módulo 2, eu ensino 3 receitas de risotos italianos, os risotos veramente italianos que eu aprendi lá na Itália. No módulo 3, risotos brasileiros, eu separei em 2 módulos porque eu quero realmente mostrar para vocês as diferenças culturais que existem entre a Itália, o risoto italiano e o risoto brasileiro. Então, dessa forma, vocês conseguem ver muito bem as diferenças, que o italiano ele preza muito mais pela simplicidade e qualidade dos ingredientes. Já o brasileiro é uma combinação de sabores, de texturas. E no 4º módulo, são risotos doce, um diferencial bem legal aí, muito gostoso. Então, algumas receitas de risoto doce. E no 5º módulo são bônus, que eu vou dar para vocês, que um deles, que é o que mais chama atenção, que eu ensino a fazer uma receita de risoto de café com gorgonzola, que é muito inusitada, chama muita atenção, faz bastante sucesso. Eu faço essa receita em parceria com o chefe Alex Caputo. Além disso, eu dou 11 receitas em PDF de risoto e arantina e um certificado falando que você está apto a fazer o verdadeiro risoto italiano. Legal, né? E ó, eu tenho depoimentos que eu quero ler para vocês aqui, bem legais, das minhas alunas que já fizeram esse curso. Produção, bota os depoimentos aí para eu ler aqui rapidinho, para vocês verem quem já fez o curso e o que achou. Que a Camila falou assim: sempre me encantei pelos risotos que a Lola fazia. E quando ela abriu o curso, não pensei 2 vezes e me inscrevi. Sempre gostei de cozinhar, inclusive risoto, mas sabia que faltava muito para melhorar. Minha experiência com o curso foi muito satisfatória, pois tive acesso a técnicas usadas para o preparo do risoto que eu não conhecia. Preparo do caldo, do ponto do arroz, a finalização dos pratos e outros detalhes que fizeram toda a diferença. Existe o risoto que eu fazia antes do curso e o que eu faço agora. Mudou totalmente para melhor. Sem contar que as receitas maravilhosas que já coloquei em prática, várias e estou amando. Tem as fotos ali que ela fez, eu acho que a gente não, deixa quieto, a gente não botou ali. Mas no meu Instagram eu já postei ali as receitas da aluna Camila, que ela já fez vários e ficaram lindos. E também tem
da Cristiane, que falou que o curso foi muito esclarecedor, ela tinha muitas dúvidas. A Cristiane, ela não cozinhava risoto antes, ela realmente teve ali uma dificuldade no começo. Ela aprendeu as técnicas que ela nunca tinha ouvido falar, e ela aperfeiçoou cada prato que ela foi fazendo. Ela tinha muitas dúvidas em relação à combinação de sabores, mas hoje já está bem esclarecido. Um diferencial foi o suporte técnico, que a chefe Lola sempre respondeu as mensagens com dúvidas e me orientou da melhor maneira possível. Não somente dentro da plataforma do curso, mas também no Instagram. O investimento foi muito válido e estou esperando a nova versão do curso para aprimorar meu conhecimento. Querida, legal. Muito obrigada aí pelas minhas alunas que deram esse depoimento. E sobre o curso, gente, eu vou ensinar todas essas técnicas que eu falei para vocês. Também vai ser um curso com acesso vitalício. Vai ter um grupo no WhatsApp, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. E essa é a sua oportunidade de transformar a sua forma de fazer risoto, de fazer em casa um prato de alta gastronomia, que no restaurante você paga mais de R$70, você vai poder fazer em casa por menos de R$10 por porção, para impressionar visitas, amigos e realmente ter essa transformação do risoto que você já faz. E essa oportunidade, ela estaria custando R$347. Mas hoje, neste lançamento de curso, para vocês que estão aqui acompanhando comigo, que eu sei que vocês têm interesse em fazer, eu estou fazendo por apenas R$177, mas esse valor ele vai estar disponível só por apenas 48 horas. Então, dentro de 48 horas, a partir do final dessa live, ele vai estar com esse desconto imperdível para quem realmente quer transformar a forma de fazer risoto e fazer um risoto italiano. Esse pagamento ele pode ser feito no Pix, pode ser feito em boleto ou no cartão em até 12 vezes, que ficaria menos de R$15 por mês. R$15 por mês é menos que um saco de arroz, então vale muito a pena, é uma oportunidade muito boa que eu te convido para fazer parte desse meu curso e realmente transformar a sua forma de fazer risoto e fazer um risoto italiano perfeito, no ponto, al dente, certinho. Legal? Deixa eu ver aqui, que eu acho que vocês mandaram mais umas últimas perguntas antes de eu finalizar. Adorei sua aula, cheguei um pouco atrasada, mas vi preparando arroz. A hora do vinho qual é? Tá. Todas essas perguntas depois vai poder assistir a live e vou respondendo, tá? Ótima aula, meias dicas, muito obrigada. Você foi a única, obrigada, aula maravilhosa. Então, muito obrigada, gente. Agradeço muito aí os comentários, espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no Instagram as perguntinhas, tá? E essa live ela vai ficar salva, depois o link eu vou mandar para vocês. Quem quiser assistir ela de novo, quem quiser compartilhar com um amigo, pode compartilhar, pode mandar. E lembrando que a oportunidade aí com o valor especial do curso é só 48 horas, então aproveitem, mandem para um amigo aí que vocês sabem que gosta de fazer risoto, um amigo que vocês querem que aprenda a melhorar o risotinho para fazer para vocês. E fica aqui o meu convite, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa noite e até a próxima.